Diversas outras comunicações feitas em nosso boletim, esperamos a atenção de todos e os irmãos não deixem de ler especialmente as informações contidas na página Acontece, página 6 do nosso boletim, onde nós temos todas as informações. Destacamos aí o trabalho com grupos familiares, sobre o qual ainda falaremos um pouco mais adiante neste culto. Também avisos com relação a programações previstas para esse segundo semestre, como é o caso do encontro anual de casais, e se o irmão não fez sua inscrição, já deve se preparar para isso, e também o acampamento do grupo Somos Um. Ambos esses eventos programados para o mês de novembro deste ano, mas que já devem ter a inscrição dos irmãos para o melhor planejamento da atividade e também para facilitar a sua participação. Quero destacar ainda que hoje é o dia do embaixador do rei, nós queremos então mencionar aí nossa palavra de parabéns. Nesse instante nós queremos apresentar as pessoas que nos visitam, e eu tenho aqui os nomes de Paulo André Porto e Edileuza Porto, que são da Primeira Igreja Batista de Caruaru. Queria convidá-los a ficarem de pé, para que possamos vê-los. Aí estão ali, sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los, meus irmãos, que Deus os abençoe, é uma satisfação tê-los entre nós. Certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho comigo. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se coloquem de pé, para que possamos vê-los e cumprimentá-los. Permaneçam de pé por alguns instantes, vocês vão receber o cumprimento de algum membro da igreja que esteja próximo a você aí, vai receber também de nossa equipe de recepção um cartão de boas-vindas. Com esse cartão queremos expressar a nossa satisfação em vê-lo e pedimos que, por gentileza, preencha essa parte destacável do cartão e entregue aos pastores após o culto, e assim poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado a todos vocês. Neste instante, em atitude de oração, nós vamos nos preparar ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor. Peço que a congregação se coloque em pé para o introito bíblico, a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Leamos. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cantemos Louvai, Louvai, Cristo, bom Mestre Divino, 126 do cantor cristão.
Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estarmos na tua casa, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade no dia de hoje. E recebe, nosso Deus, aceitando este culto como prova do nosso amor para contigo, como prova da nossa gratidão para o que tem feito com cada um de nós. Recebe cada pedacinho desse culto, porque esta é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Logo de Manhã.
de receber aqui na igreja um casal que traz seu filhinho ou sua filhinha para apresentar à igreja, para colocar diante do Senhor, para que oremos por sua vida. Hoje nós temos a alegria de receber os irmãos Cleuber e Cíntia, que vêm trazendo o Davi, para que possamos colocar diante do Senhor, para que possamos orar por ele. Eu queria que eles viessem até aqui. Quero pedir aos demais membros da família que os acompanhem também nesse momento. Se alguns irmãos perceberam, a última vez que eu fiz a apresentação de bebê aqui, eu me esqueci de chamar a família, e a família não veio. Então, quando isso acontecer, venha assim mesmo, porque aí, quando os irmãos se levantarem para vir, eu vou me lembrar que me esqueci de chamar. Então, fiquem atentos. Mas é muito importante que a família esteja ao lado nesse instante, os familiares também se unam, para que possamos, de certa forma, assumir diante de Deus um compromisso, não apenas o pai e a mãe, mas toda a família assumir esse compromisso diante do Senhor. E eu quero dizer, particularmente, a Cleuber e a Cíntia, que no momento em que trazem Davi para colocar diante do Senhor, seu coração deve estar cheio de gratidão. Gratidão a Deus por essa dádiva, por esse presente concedido por Deus, mas também coração cheio de um intenso desejo de conduzir o seu filhinho sempre nos caminhos do Senhor. Pais, recebemos o privilégio de ter os filhos, pais, recebemos a incumbência de conduzi-los nos caminhos do Senhor, com a certeza de que é este o nosso projeto, e será muito mais fácil tê-los acertando o alvo no futuro, se nós desenvolvemos esse cuidado e essa atenção ao cuidar dos nossos filhos. Nunca é demais lembrar que nessa tarefa vocês não estarão sozinhos. A obra é do Senhor. É Ele quem edifica, é Ele quem capacita, é Ele quem nos concede as condições necessárias para fazer uma tarefa que muitas vezes excede a nossa força, a nossa capacidade e a nossa sabedoria, e todo pai e mãe sabe disso. Mas Deus supre essa necessidade. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor por Davi, vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Quero dizer também a Cleuber e a Cíntia que vocês vão receber um presente, que é um presente para Davi, mas que será passado às mãos de vocês. A Bíblia do bebê marca este momento a partir do qual ele passa a estar inscrito no rol de bebês de nossa igreja. Mas é uma mensagem que estamos transmitindo aos pais, a mensagem de que a palavra de Deus deve ser ensinada aos filhos desde a tenra infância. Nesse primeiro momento, vocês estarão encarregados de transmitir os ensinamentos de Deus a esta vida em desenvolvimento. Essa é a nossa expectativa. Senhor Deus, quero te agradecer a dádiva que é Davi, o presente que ele é para os seus pais, e te pedir, Senhor, que o teu cuidado, as tuas bênçãos estejam permanentemente sobre ele, que ele se desenvolva em sabedoria, em estatura, em graça diante de ti, em graça diante de todos, que ele seja sempre protegido por ti, que os seus pais e toda a sua família sejam os teus instrumentos na instrução do seu filhinho, para que ele cresça conhecendo a tua palavra, para que ele cresça te conhecendo pessoalmente, a partir da influência e do exemplo daqueles que o cercam e daqueles que trabalham ao longo do seu desenvolvimento. Abençoa esta família, supre cada necessidade, dirige, Senhor, os passos de cada membro deste lar, derrama da tua paz, da tua harmonia sobre eles. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.
a família é responsável pela educação dos filhos e pela formação da sociedade. Nós iniciamos nosso momento de oração com 2 avisos. O primeiro aviso é que amanhã, em solenidade de comemoração ao Dia do Soldado no Comando Militar do Nordeste, o nosso pastor Ney Ladeia e o pastor Silas Pereira serão condecorados com a Medalha do Pacificador, uma homenagem prestada pelo Exército Brasileiro. Este é o primeiro aviso. O segundo aviso é com relação aos capelães que fizeram o curso da Unipas. Devem procurar o irmão Jairo para uma reunião, para fazer um contato com ele, que a Unipas está querendo um encontro com esses capelães. Convido agora o nosso pastor e a irmã, nosso pastor Ney Ladeia e a irmã Marta, para receber os aniversariantes da semana, juntamente com aqueles que fazem aniversário de casamento. Vale a mesma informação. Se você estiver aniversariando esta semana e eu não chamar, seu nome não estiver no boletim, não se preocupe, você aniversaria do mesmo jeito. Então pode vir aqui à frente. Desculpa a referência pessoal, mas hoje minha filha faz 13 anos. Estamos felizes com esse presente, o segundo presente que Deus nos deu. E no sábado, vó Tininha, não sei se ela vai poder vir aqui, ela completará 99 anos. Certo? Devemos orar por vó Tininha. Ela tem sofrido um pouquinho com uma queda por causa de uma queda, mas está aí, vigor. Devemos orar por essa serva de Deus, completando 99 anos, esperando chegar lá, cada um de nós também, né? Mas agradecemos também, Luísa Gomes agradece a aprovação no vestibular, família está feliz por essa vitória. Tem uma informação também. Durante, acho que 2 meses, mês de julho, mês de agosto, nós falamos de adoções aqui. Adote um adolescente para o acampamento, adote um jovem para o Conex. Mas a campanha de adoções continua. A MCA Noturna está adotando jovens para oração. Então, se você quer orar por um jovem, procure a irmã Auristela. Ela vai dar as informações, vai dar o nome do jovem para você orar. Então adote também um jovem nas suas orações. E nas orações nossas nós devemos colocar as vidas do pastor Oliveira Araújo, família, a irmã Eliane Assete, Eliane Edinha Melo, Carminha Albuquerque, Alcione Malheiros. A irmã Alcione está na UTI ainda, está fazendo exame, então está sendo eliminado da suspeita. Todas as suspeitas que estava prevista está sendo eliminada, mas não temos ainda um diagnóstico preciso, mas ela está bem, devemos orar pela sua saúde. Rosângela pede que oremos pelo seu neto, Davi Lucas. Devemos orar pela irmã Helena Assis, que esteve no hospital essa semana, mas está em casa. E devemos orar por Josefa, é a mãe dos irmãos Adams e Dilson, e outros irmãos aí. Ela está internada na UTI do Hospital Otávio de Freitas. Devemos orar pela sua recuperação. E devemos continuar orando pelas famílias enlutadas. Os irmãos foram avisados, lembrados no início desse culto, e tem no boletim alguns nomes de famílias que estão enlutadas. Nós devemos orar por essas famílias. Nós devemos também agradecer a realização do Conex. Está finalizando hoje à noite, mas nós devemos agradecer pelo que aconteceu neste congresso.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que temos de falar contigo, de colocar diante de ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, mas também, Senhor, de colocar diante de ti a nossa gratidão. A gratidão pelos cuidados que tem tido para conosco. Em especial, Senhor, nós colocamos a vida dos aniversariantes, também aqueles que fazem aniversário de casamento. Estejas, ó Pai, cuidando deles, cuidando de cada um, Senhor, em cada área que os envolve, e que eles de fato sintam-se agradecidos pela Tua direção, pela Tua graça, pelos Teus cuidados, e que eles possam demonstrar isso, todo esse cuidado às pessoas que os encontrem. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, também as pessoas enfermas, amigos nossos, irmãos nossos que estão enfermos, que estão em busca de um diagnóstico para a sua saúde. Outros já passaram por cirurgias, estão em fase de recuperação. Nós colocamos todos eles, Senhor, nas Tuas mãos, pedindo que Tu os restaure, que dê orientação aos médicos para um diagnóstico preciso. Nós colocamos também, Senhor, nas Tuas mãos as famílias enlutadas. Sabemos da dificuldade que temos quando passamos por momentos assim, mas nós confiamos no Teu nome, confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus do consolo, um Deus do conforto, um Deus que supre as nossas necessidades, até mesmo pela separação de um ente querido. Nós confiamos em Ti, Senhor, por isso nós estamos aqui agradecendo por cada bênção e pelas provações que Tu dás a nós também, Senhor. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos os irmãos diáconos escalados para este momento, o recolhimento dos dízimos e ofertas, e aproveitamos para registrar nossa alegria em ter de volta nosso pastor Ney Ladeia. Estava relativamente perto em Petrolina, mas é muito bom, pastor, tê-lo de volta conosco. E neste momento trago a reflexão dos amados irmãos e amigos 2 salmos. Num primeiro momento, lerei o Salmo 37, versos 16 e 19, porque este salmo, juntamente com o 132, versos 12 e 15, formam talvez uma fábula ou uma parábola, no dizer bíblico, que talvez pudesse ser chamada de o pouco, o muito e a abundância. Salmo 37, versos 16 e 19, assim lemos: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Os retos não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Aqui a Bíblia nos diz que o pouco que tem o justo não vale mais do que a riqueza do ímpio, vale mais do que a riqueza de muitos ímpios juntos. A segunda parte leremos mais adiante. 41 do Inário para o Culto Cristão. Todos os
no Salmo 132, versos 12 a 15, temos o arremate dessa história, já que o pouco do justo vale mais do que o muito de muitos ímpios. O arremate vem pelo salmista: se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. A abundância que Deus nos promete é muito mais, vai muito mais além do que a abundância material. Ele nos farta não só de pão material, mas do pão espiritual, que nos proporciona a sua salvação. Neste momento convidamos o irmão diácono Cícero Luiz para ser o intérprete da nossa gratidão a Deus pelo muito e pela abundância que Ele nos dá. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te somos imensamente gratos por esse privilégio que Tu nos concede de podermos contribuir com o Teu reino. Nós também te pedimos, Senhor, que nos revista de sabedoria, para que da melhor maneira saibamos aplicar esses recursos. Também te pedimos que nos abra o coração para compreender a Tua palavra, para estar em comunhão contigo nesta manhã, e que possamos sair daqui muito mais dispostos ao Teu trabalho, ao Teu serviço, e que saibamos ser usados por Ti em cada momento. Fica com as nossas vidas e nos perdoa, pois em nome de Jesus Cristo é que Te elevamos a nossa oração. Amém. Amém. Temos nos alegrado muito com o crescimento e o desenvolvimento dos grupos familiares de nossa igreja. E neste momento, eu queria convidar para virem aqui à frente os novos líderes de grupos familiares que concluíram seu processo de preparação, os irmãos Leandro e Regilane, Wembley e Rafaela, Adriano e Alana, a irmã Isis, a irmã Thaís, o irmão Vitor Gran, o irmão Márcio Gonçalves. Esses jovens, todos eles jovens, foram também trabalhados para liderarem novos grupos que estão nascendo. Eu queria pedir a todos os atuais líderes dos grupos familiares que ficassem de pé. Sei que temos vários líderes presentes aqui, fiquem de pé. Aqueles irmãos que já lideram grupos familiares, temos muitos ali na galeria, aqui embaixo. Muito obrigado. Permaneçam de pé. Eu queria pedir agora a todos os irmãos que já participam de grupos familiares, que fiquem de pé, que já frequentam algum grupo familiar. Fiquem de pé, todos vocês. Agora o grupo já se multiplica. E enquanto esse grupo está de pé, eu queria dizer, irmãos, que nós estamos muito felizes com esse trabalho que tem sido coordenado por nosso casal de ministros da família, pastora Polônia, professora Cássia, e por esses líderes que os irmãos viram ficando de pé. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, especialmente desses que têm liderado. Se o irmão ainda não faz parte de um grupo familiar, eu o desafio a entrevistar qualquer pessoa que já faça parte. Peça a opinião dessa pessoa e se baseie nessa opinião. Eu tenho certeza que o irmão vai ser impactado pelo compartilhar dessa experiência e vai perceber como vale a pena. Os grupos têm crescido. Se o irmão já faz parte de um grupo familiar e deseja se aperfeiçoar para liderar um grupo, procure também o líder do seu grupo ou o casal de orientadores para isto. E se o irmão ainda não frequenta, no boletim os irmãos têm aí a relação de 15 grupos em diferentes bairros. O irmão já pode identificar aquele que está mais próximo à sua casa e viva esta experiência de comunhão, de crescimento, de desenvolvimento na vida cristã. Nós vamos orar ao Senhor agora, colocando em suas mãos esses novos líderes recém-formados. Pai querido, muito obrigado por, como igreja, podermos viver a alegria da comunhão. Agradecemos, Senhor, os grupos e o seu papel fundamental na integração de irmãos que estão chegando, mas também na possibilidade de desenvolver mais a nossa comunhão, nosso relacionamento uns com os outros. Também te peço que os grupos continuem a ser fonte de crescimento espiritual, de edificação.
peço a tua bênção sobre os nossos ministros que coordenam esse trabalho, sobre cada líder de grupo familiar e particularmente sobre esses novos líderes recém-formados que desenvolverão o trabalho nesses novos grupos em formação. Usa-os, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos para abençoar vidas. Que a tua igreja seja cada dia mais abençoada, aperfeiçoada, edificada, a partir desse ministério, a partir desse trabalho. Que seja esse um instrumento precioso nas tuas mãos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Agora toda a igreja vai ficar de pé e nós vamos ler a palavra de Deus de forma responsiva, conforme indicado em nosso programa, sob a liderança do pastor Apolônio Cavalcante, que nos dirigirá nessa leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18 e 26. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas se dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pode se assentar. Cantemos Brilha no Meio do Teu Viver, 488 do Hinário para o Culto Cristão. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando em comunhão com Deus, de Ralph Manuel, e na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia.
Amanhã está no livro dos Salmos. Um dos salmos conhecidos e muitas vezes memorizados por nós é o Salmo de número 100. O Salmo nos convida a adorar ao Senhor, a louvá-lo, menciona razões para isso, convoca todos a fazê-lo, fala sobre o modo como devemos adorar ao Senhor, mas eu queria destacar a primeira proposta apresentada no versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Não é necessário lembrar que a forma verbal servir aqui não é a primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo. Eu servi, tu serviste, ele serviu. Está claro que aqui nós temos o imperativo afirmativo, segunda pessoa do plural, servi vós. Quando dizemos servimos nós, servi vós. Ou sirvamos nós, servi vós, sirvam vocês, ou eles. Servir vós, na verdade, é, portanto, uma proposta, ou um desafio, ou uma ordenança, como poderia ser melhor entendido e interpretado aqui. É interessante destacar esta expressão aqui, porque não aparece com tanta frequência este verbo no livro dos Salmos, como não acontece também com tanta frequência no Antigo Testamento, para marcar nosso relacionamento com Deus, conquanto nas referências biográficas àqueles que serviram ao Senhor, isto apareça. É no Novo Testamento que vamos aprender melhor sobre a proposta de uma atitude de serviço, de uma vida de serviço, de um relacionamento com Deus marcado pelo serviço. Mas particularmente nas palavras e ensinamentos de Jesus e em sua postura, e depois disso, nos ensinamentos do apóstolo Paulo e em sua postura, é que vamos aprender com muito maior riqueza, com muito mais profundidade e com muito mais fácil compreensão o significado do serviço como elemento fundamental ao nosso relacionamento com Deus e elemento identificador desse relacionamento. Quando vamos às palavras de Jesus no capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, nós temos ali um claro esforço de Jesus para inculcar essa ideia e esse conceito na mente dos seus discípulos, lembrando que esse conceito não seria aceito facilmente, porque não é o que se vê por aí. E a partir do versículo 25, Jesus, chamando os discípulos para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. E antes que alguém pudesse questionar isto, ele usa um argumento imbatível. Ele diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Antes que alguém pudesse imaginar: não, mas eu nunca fui escravo, na minha família, na minha ascendência nunca houve escravos, como argumentaram de acordo com Romanos, ou com João 8, alguns dos escribas, quando Jesus lhes falou sobre serem escravos do pecado. Antes que alguém pudesse imaginar que a posição de servo e de serviçal não seria adequada, Jesus imediatamente calou os seus pensamentos ao falar de si mesmo. E disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus é nosso modelo, Jesus é nosso exemplo.
é o principal exemplo de serviço. Inclusive, num detalhe interessante, ele mostra a importância do serviço, inclusive no exercício da liderança. O escritor James Hunter acabou resgatando esse princípio, esse conceito, no livro que foi traduzido para o português com o nome de O Monge e o Executivo, e trazendo esse conceito que não é nada novo, ele simplesmente conseguiu alcançar, por minha última consulta, mais de 3 milhões de cópias vendidas em 9 línguas diferentes, de um livro que simplesmente lembra que Jesus ensinou que até mesmo a liderança se exerce pelo serviço. Lamentável que nós, seguidores de Jesus, não vivamos por esse princípio desde que Jesus o ensinou. Lamentável que nem sempre este princípio seja a base dos nossos relacionamentos e, sobretudo, de nossa atitude. Voltando, porém, ao texto, eu gosto da expressão usada pelo salmista por uma razão em particular. Ele não apenas nos desafia a servir, ele diz: servir ao Senhor com alegria. Não é a única vez que essa proposta aparece no livro do Salmo. Já no Salmo 2, a mesma proposta está presente: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. É possível, portanto, associar serviço e alegria. E aqui mais uma dificuldade, uma aparente contradição, porque nós naturalmente associamos serviço a sacrifício, serviço a peso, serviço a algo que é feito contra a nossa vontade. Não é por acaso que a palavra trabalho vem de tripalium, instrumento de tortura. Temos esse conceito, vale dizer, em todos os estados do Brasil. Na verdade, esse é um conceito presente. Há quem proponha, como já disse alguém, que o trabalho é sagrado, então não toque nele, né? Deixa ele lá. Nem todos são amantes do trabalho como deveriam ser, mas a verdade é que associar serviço à alegria não parece ser muito fácil. É quando as Escrituras vão nos ajudar a entender melhor isso, e como mencionei, particularmente os exemplos de Jesus e de Paulo são riquíssimos nesse particular. E embora o tempo não nos permita dissecar isso como eu gostaria, eu queria só destacar algumas coisas. Quando é que é possível servir com alegria? Descobrimos à luz das Escrituras, primeiro, que é possível servir com alegria quando esta é a nossa identidade. Explico melhor: quando o serviço não é o que nós fazemos, servir é o que nós somos. O grande apóstolo Paulo, para nós grande apóstolo Paulo, grande apóstolo aos gentios, o grande missionário de toda a história, o maior teólogo, maior escritor do Novo Testamento, aquele por quem nutrimos uma grande admiração, tinha uma forma particular de se apresentar. Romanos 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Tito 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus. É assim que ele se apresenta, é assim que ele se identifica, é isso que ele é isso que ele passou a ser a partir de um momento, aí uns 25 anos antes de ele ter escrito isso na carta aos Romanos, quando um dia viajava ele para Damasco com toda a ostentação e toda a pose de um homem reconhecido pela posição que ocupava, pelo conhecimento que detinha, pela autoridade que representava, inclusive pelas autorizações que tinha para cometer até mesmo atrocidades. E do alto do seu cavalo ele é derrubado literalmente, e ali ele aprende o conceito de ser servo. Mais tarde ele vai escrever e dizer que tudo aquilo quanto ele tinha como importante para si mesmo, ele passou a considerar como esterco, em troca dessa nova proposta, dessa nova atitude, dessa nova posição. Paulo, inclusive, nem economiza. A palavra escolhida por ele, tanto no texto de Romanos quanto no texto de Tito, é a palavra doulos, traduzida literalmente por escravo. Algumas vezes a palavra usada no Novo Testamento, inclusive a palavra frequentemente usada por Jesus, é a palavra diáconos,
que também tem o sentido de servo, mas talvez um sentido um pouco mais suave. Jesus chega a usar, em outro momento, oiketes, que é a palavra usada para o servo doméstico, aquele que trabalha em casa. Vem de oikos, casa. Oiketes é aquele empregado doméstico, é aquele escravo doméstico, aquele servidor doméstico. Paulo vai mais longe, ele prefere usar a palavra doulos para se referir a escravo realmente. É isso que eu sou, é assim que eu me sinto, mas não com peso em meu coração. Não com dor em meu coração, mas com o orgulho e a satisfação de um servo de Jesus Cristo, de um servo do Senhor. E nenhum outro título o alegrava mais, nenhum outro título o fazia sentir-se mais feliz do que o ser servo do Senhor. Em tempos quando crentes e particularmente líderes religiosos adoram a ostentação de títulos, como nós precisamos ser lembrados de que nada nos deve alegrar mais do que o sermos servos do Senhor Jesus. Quando servir é a nossa identidade, é possível. Quando servir é a nossa identidade, é possível servir com alegria. Sabem por quê? Porque quando nós servimos, e servir é o que somos, ser servo inclui e considera a inteireza do nosso ser. Inteireza, integridade, plenitude. A Bíblia algumas vezes nos adverte quanto a isso. Não dá para servir ao Senhor pela metade. Quando Josué diz lá em Josué 24, versículo 15, que eu e a minha casa, afirma Josué, serviremos ao Senhor, ele alerta o povo quanto ao fato de que dizer que vai servir ao Senhor é algo sério. No versículo 14 ele já dissera: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E para falar da exclusividade do servir ao Senhor, ele completa dizendo: lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. Mais adiante Samuel instrui o povo, e no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 13, Samuel fala a toda a casa de Israel e diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Servi a Ele só. Jesus vai ensinar isso também, como quando diz, de acordo com Mateus 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Esse princípio elementar e fundamental, reforçado também, de acordo com Lucas 16, 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Esse princípio algumas vezes é desconsiderado por nós. Quando servir ao Senhor é uma área estanque de nossa vida, quando a proposta de servir ao Senhor é um pedaço de nossa agenda, nós não estamos correspondendo à expectativa de Deus para nós. Nós não estamos identificados com a posição de servos. Nós não conseguiremos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor será sempre um peso, quando o relacionamento com Deus for um pedaço de nossa existência, que incluirá uma série de obrigações, entre as quais estar na igreja. Isso será sempre para nós um sacrifício. Mas quando somos servos do Senhor com a inteireza do nosso ser, nós servimos ao Senhor com alegria. E é por isso que Paulo lembra que quando a nossa identidade é a de servos, nós experimentamos um interessante sentimento de realização.
E de acordo com Atos 20, versículo 24, Paulo se dirige aos presbíteros de Éfeso, aos pastores de Éfeso, e diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabem o que torna a minha vida preciosa? Servir ao Senhor. Sabem qual é o valor da minha vida? Servir ao Senhor. Sabe o que outorga sentido à minha existência? Servir ao Senhor. Por isso, sabe o que é que me realiza e que alegra o meu coração? Servir ao Senhor. Em tudo que faço, nos meus relacionamentos, nas minhas responsabilidades profissionais. Parece estranho assimilar o conceito proposto pelo apóstolo Paulo de que nós façamos tudo que fazemos por trabalho, por atos, por palavras, tudo que nós fazemos, devemos fazer em nome do Senhor. A ideia de que as nossas responsabilidades lá fora também deveriam ser feitas como serviço ao Senhor. E aqui abro um parênteses para dizer como seria alegre o nosso coração se os servos do Senhor exercessem suas atividades profissionais como servos do Senhor. Não há nenhuma dúvida de que os melhores servidores de todo o mundo seriam os crentes. Em qualquer atividade profissional, os melhores servidores seriam os crentes, porque são servos do Senhor. É possível servir ao Senhor com alegria quando servir é a nossa identidade. Mas é possível servir ao Senhor com alegria quando servir é a nossa prioridade. E aqui eu preciso mais uma vez voltar ao exemplo de Jesus e do apóstolo Paulo. Jesus tem essa clareza de foco, de prioridade, de projeto. Quando Paulo escreve aos Filipenses, vai buscar justamente o exemplo de Jesus. E diz no capítulo 2, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ao longo do ministério de Jesus, é muito fácil perceber como isso era para ele prioridade, como esse era o seu foco, esse era o seu projeto. Em determinado momento, próximo a Sicar, os discípulos o interrogaram com relação à comida, e ele diz no capítulo 4, versículo 34 de João: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Havia um projeto muito claro, prioritário, diante do qual quaisquer outras coisas seriam secundárias. E é assim que ele ensina a seus discípulos. Veja que interessante o que acontece de acordo com Mateus 16, a partir do versículo 21. Jesus assume publicamente diante dos discípulos qual é o seu projeto, e isso naturalmente gera reação. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus tinha muito claras em sua mente as coisas que iriam acontecer. E o texto prossegue dizendo que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Um dos grandes problemas da história da humanidade é o problema da prioridade. Identificação de prioridades. No raciocínio raso de Pedro, a prioridade de Jesus era o seu bem-estar.
a sua sobrevivência. Na visão profunda de Jesus, a sua prioridade era a nossa salvação. E por essa prioridade, as outras coisas seriam deixadas de lado. Irmãos, somente quando nós entendemos que servir ao Senhor precisa ser a nossa prioridade, é que nós descobrimos que as outras coisas têm sua importância sim, têm seu valor sim, têm seu lugar sim, mas precisam ser colocadas no lugar certo. Porque todas as vezes em que nós nos desviamos dessa visão, e nós o fazemos lamentavelmente com muita frequência, e nós colocamos outras coisas como prioridade em nossa vida, o nosso serviço ao Senhor é comprometido, nosso relacionamento com Deus é comprometido, nossa identificação com o Senhor é comprometida, nossa tarefa de mostrar ao mundo a imagem do Senhor é conturbada, porque outras coisas ocupam o lugar que deveria ser ocupado pela presença do Senhor e pela vontade do Senhor. Quais são as suas prioridades? Quais são as coisas realmente importantes na sua vida? Permita-me usar esse exemplo, mas em ordem cronológica, que lugar ocupa na distribuição dos seus recursos financeiros, seus dízimos e suas ofertas que você coloca diante do Senhor? Cronologicamente, em que momento você separa aquilo que vai expressar ao Senhor sua gratidão e seu reconhecimento? Quando nós temos noção do que é prioridade, nós descobrimos que a identificação das coisas mais importantes não apenas consegue nos levar a realizá-las, mas torna possível a realização das demais. É quando nós descobrimos o sentido que faz o buscar primeiro o reino de Deus. Sim, mas e o resto? As outras coisas serão acrescentadas. Você não acredita? Experimente. Experimente, é o desafio. Experimente buscar primeiro o reino de Deus, e a palavra de Deus assegura que as demais coisas serão acrescentadas na medida certa, no momento certo, na ocasião oportuna. Porque afinal de contas, tudo que temos vem do Senhor e é Ele quem supre nossas necessidades. Talvez se nos lembrássemos disso, fosse menos resistentes e relutantes ao eleger as nossas prioridades na vida. Mas eu disse, quando nós servimos com prioridade, nós temos alegria, e aqui é a alegria da missão cumprida, a alegria da realização. Eu não consigo encontrar no brado de Jesus "está consumado" uma imagem de derrota. Pelo contrário, o Jesus que teve que pagar todo esse preço e fazer todo esse sacrifício é o Jesus que brada triunfantemente na cruz: "está consumado", missão cumprida. Por mais alto que tenha sido o preço, foi possível ir até o fim. São as palavras que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo de forma tão pessoal. Ele derrama seu coração e diz, de acordo com 2 Timóteo 4, 6 a 8, "Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." O Paulo, que se aproxima do final de sua vida, não o faz de forma cabisbaixa, desgostosa e entristecida, mas o faz com a satisfação do sentimento do dever cumprido, a realização que vem e que é experimentada por aquele que elege com prioridade o servir ao Senhor, e a isso dedica e consagra a sua vida. Este consegue servir ao Senhor com alegria. Servimos ao Senhor com alegria quando ser servo é nossa identidade, quando ser servo é nossa prioridade. Mas eu queria dizer ainda que servimos ao Senhor com alegria quando ser servo é a nossa paixão.
Samuel diz, de acordo com o texto que mencionamos agora há pouco, eu quero ir ao capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, versículo 20. Então Samuel disse ao povo: não temais, vós tendes cometido todo esse mal, porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Versículo 24 diz: tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Lia um texto de Nizam Guanais, em que ele fala a respeito de uma experiência vivida por um milionário texano que viajou a uma região do Pacífico, onde uma missionária americana cuidava de leprosos. E ao acompanhar de perto aquela experiência difícil, o milionário, vendo-a tratar dos leprosos, disse: irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela respondeu: eu também não. Quando realizamos algo com paixão, experimentamos uma satisfação que outras coisas não podem proporcionar. Quando a nossa vida de relacionamento com Deus é vivida de todo o coração, com a inteireza do nosso ser, e nós conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e nós vemos cada dia mais próximos a Ele, e nós o percebemos cada dia mais em nós, e agindo em nós, e através de nós. Nós nos apaixonamos não apenas por Ele, mas por Sua obra, e nós nos apaixonamos pelos outros, porque é justamente no serviço aos outros que nós temos a mais clara e mais precisa manifestação do nosso serviço ao Senhor. Talvez esse seja o grande desafio e a grande dificuldade, mas servir ao Senhor é algo feito pelo serviço aos outros. Voltando ao apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, ele diz: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. É preciso ter paixão para dizer isso. É preciso ter paixão para dizer isso. Porque o nosso ímpeto é, na melhor das hipóteses, dizer: eu estou pronto a servir enquanto for amado por vocês. Paulo diz que de boa vontade se gastaria e se deixaria gastar, porque o que o movia não era a resposta, o que o movia não era o estímulo das pessoas, o que o movia era o seu coração. Quando servimos ao Senhor com paixão, nós aprendemos o que é servir com alegria. É o Paulo que escreve aos Filipenses, apodrecendo numa cadeia, nas piores condições possíveis. Eu imagino que era para um homem com a mente, com o vigor, com o desejo de Paulo estar aprisionado, como devia ser difícil para ele. Ele escreve aos Filipenses dizendo: aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. Tão diferente da atitude de outros que, em pleno conforto, dizem como Jonas: melhor para mim é morrer do que viver. Quanta diferença! E Jonas era um profeta, mas não entendeu o que era servir ao Senhor com paixão e, portanto, com alegria no seu coração. A alegria de quem serve com paixão se verifica também nos resultados na vida dos outros, nos frutos na vida dos outros. Paulo experimentava isso. Ele dizia, por exemplo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em
todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. No capítulo 4, da mesma carta aos Filipenses, ele começa o versículo 1 dizendo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Mas é João, com aquele jeito amoroso dele de dizer, que em sua terceira epístola, no versículo 4, diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quando nós servimos ao Senhor no serviço aos outros e o fazemos de coração, pouco importa se os outros reconhecem. O que nos alegra é ver em suas vidas os frutos do que Deus tem feito através de nós. O que realmente importa não é quão gratos eles são, mas quão abençoados eles têm sido através de nós. É possível servir ao Senhor com alegria. E é por isso que nós cantamos, às vezes sem pensar, mas alguns hinos que falam sobre isso. Podemos servir alegremente ao Senhor. Como no antigo hino que diz: servir a Jesus, ó que doce prazer. Nele a alegria e gozo eficaz. É céu, confiar e cumprir-lhe o querer. Compensa servir a Jesus. No mundo onde nem todas as empreitadas compensam, onde nem todos os investimentos valem a pena, nós somos conclamados a uma proposta paradoxalmente inversa àquilo que o mundo apresenta. E é o mesmo Paulo que escreve aos Romanos no capítulo 14, dizendo nos versículos 7 e 8: nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando ser servo do Senhor é nossa identidade, quando ser servo do Senhor é nossa prioridade, quando ser servo do Senhor é nossa paixão, nós entendemos o que é servir ao Senhor com alegria. E ainda com um bônus: a certeza de que um dia ouviremos do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir. Ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Este belo hino cantaremos agora como responsa a esta mensagem. É o 420 do Cantor Cristão. Alegremente, irmãos,
Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Pai querido, queremos te pedir perdão, porque algumas vezes, Senhor, contrariamente ao que nos ensina a Tua Palavra, ou ao próprio exemplo de Jesus, nós vivemos no afã de ser servidos, nós vivemos no afã de ser reconhecidos, nós vivemos no afã de satisfazer os nossos próprios desejos. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu nos ajudes a conhecer melhor a Cristo e a ser muito mais parecidos com Ele. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que não há glória maior do que a glória de ser Teus servos. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que não há nada mais importante a fazer em nossa vida do que Te servir e fazê-lo através dos nossos serviços aos outros, do nosso serviço ao Teu reino. Ajuda-nos a entender, Senhor, que Tu queres que façamos de todo o nosso coração, não como um peso, não como uma responsabilidade, não precisando de estímulos e motivações humanos, mas que possamos entender, Senhor, que o Teu amor foi derramado em nossos corações e nós precisamos permitir que esse amor encha a nossa vida, inunde a nossa alma e transborde em nosso viver. Ó Pai, como nós desejamos que as pessoas que nos cercam sejam servidas e que nesse serviço consigam ver em nós a Tua presença, o Teu caráter, a Tua imagem e o Teu amor. Queremos ser servos, mas queremos ser servos que servem com alegria. Por isso pedimos que Tu hajas em nosso interior e em nosso coração, mudando aquilo que precisa ser mudado, reorganizando, Senhor, nossas prioridades e valores, de tal forma que não apenas sejamos eficientes no serviço, mas, sobretudo, sejamos alegres no serviço. Que esta seja a nossa imagem como servos Teus. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, estamos chegando ao final deste culto, com o desejo de que os irmãos levem consigo aquilo que têm ouvido através de cada parte deste culto. Nós esperamos revê-los hoje à noite, às 18 horas, ao encontro do Compartilhando. Os irmãos têm no boletim algumas propostas de cursos que funcionam neste horário das 18 horas. Às 19 horas estaremos reunidos aqui para cultuar o Senhor, lembrando que, entre outras coisas, estaremos revivendo um pouco do que foi o Congresso de Jovens, com a lembrança de alguma coisa do que foi aprendido durante o Congresso, mas esperamos toda a igreja presente a partir das 19 horas para o nosso culto ao Senhor. Desejamos a todos também uma semana abençoada por Deus. Quero inclusive informar que no próximo domingo, após o culto matinal, haverá uma feirinha missionária promovida pelo Grupo Produtivo, então devemos estar atentos para isso, para participar também e cooperar com esse projeto. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós teremos a bênção apostólica, após o que nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Em seguida, os pastores iremos até a porta, os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o Senhor os acompanhe, os abençoe no restante deste dia, que haja ao longo deste dia boas oportunidades de serviço e que isso alegre muito o seu coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.